Quarta-feira, quarta semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Começo agora com vocês mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, nas quartas-feiras, depois de termos meditado este Evangelho sexta, segunda e terça, este grande Evangelho parabólico, vamos para a primeira leitura. Vamos para o Antigo Testamento, as raízes veterotestamentárias do Novo Testamento, uma das suas raízes. E vem do livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, no capítulo 5, versículos 9a e 10-12. Naqueles dias disse o Senhor a Josué: Hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Filhos de Israel acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da terra, pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. Quando começaram a comer dos frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, cessou o maná. Os filhos de Israel não voltaram a ter o maná, mas naquele ano já se alimentavam dos frutos da terra de Canaã. Veja que belo texto, um texto da fundação. Para recordar rapidamente que nós temos ali o Pentateuco, com o Gênesis nos contando as primícias do universo e da história de Israel, os 11 capítulos sobre a criação e o pecado, e depois, a partir do capítulo 12 até o 50 do Gênesis, as histórias fundadoras de Abraão, de Isaac e de Jacó, isto é, a história patriarcal de Israel. Para então, a partir do livro do Êxodo, em particular o capítulo 3, passarmos até o Deuteronômio, Levítico e Números, para contar a bela história, a história fundamental, a história por excelência. Os judeus chamam a Haggadah, a narrativa da Páscoa, no qual Moisés é um exemplar que mostra a grandeza de Deus deste evento. Logo depois, os 40 anos do deserto, Israel purificado, muitos morreram no deserto. Israel fortificado pela companhia espiritual e material de Deus. Domingo passado, sem ser este anterior, né? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, dizia: Cristo era água e pão espirituais. Ele era o rochedo espiritual do qual brotava água para Israel. E não podemos hesitar em dizer para nós. O que foi tipos, o que foi antecipação, o que foi profecia na vida de Israel, é realidade na nossa vida. Pela Eucaristia, nós temos pão e água de vida eterna. O rochedo, que é a Eucaristia, é o próprio mistério de Cristo. Bendito isso, lá está Josué, o braço direito, lugar-tenente de Moisés, assumindo a entrada em Canaã. Primeira coisa que é descrito: chegar na terra e rezar. Primeira Páscoa, em terra prometida. Agora a Páscoa é celebrada na sua plenitude. Já passamos pelo Egito e passamos pelo deserto. Fizemos nossa Quaresma, agora eles celebram. E aqui a celebração tem, numa única imagem, dois significados. É o culto, primeiro Shabat, em Terra Santa, e depois comer da própria terra. O texto terminou chamando-nos atenção para isso, que a partir daquele momento, Deus havia suspenso o maná. Sim, aquela forma sólida de alimento que os acompanhou nesses 40 anos de deserto, juntamente com cordonizes. Assim descrevem os livros do Pentateuco a dieta alimentar de Israel. Mas muito mais do que discutissem se eles comiam maná e cordonizes, assim como São João Batista comia gafanhotos e mel, trata-se de ser alimentado por Deus. Somos alimentados
pelas generosas mãos de Deus. Aqui me deixa muito sempre preocupado, são pequenas coisas. Outros padres vão dizer para vocês bobagem desse padre Pedro Paulo. Sim, pode ser, mas é tão feio, tão triste, tão pouco interessante, que milhões de católicos, seja em casa, seja fora, tenham vergonha de fazer o sinal da cruz antes de comer. Se estiver no trabalho, então não faz mesmo. Não reza diante do alimento, dando graças. Em casa não teria desculpas, mas também não faz. E seus filhos chegam, parece que o centro é a comida, ainda tem essa coisa de dizer assim, graças à mamãe que fez a comida, ou à empregada, que é o caso de muitas famílias, quando na verdade o alimento à mesa é graças a Deus. Quando vocês, pais, não ensinam seus filhos esse ato mínimo, é muito difícil entender depois como fazer do domingo um dia em que agradecemos aquele pão farto, aquele banquete nutritivo de todo domingo. A missa, na verdade, enquanto celebração litúrgica, representa os contornos desse banquete, entregues aos que dele foram chamados a participar, os convidados para as núpcias do Cordeiro. E aqui então temos esse desenvolvimento, comer os frutos da terra. Ainda descreve o menu, pães ázimos, porque se trata da celebração da Páscoa. Como assim, padre? Esqueceu-se que na noite da Páscoa não havia tempo de fermentar os pães. Então são comidos ázimos, ou seja, sem o fermento trabalhado, sem fermentação. Depois, espigas assadas. Como nós gostamos agora, não, está muito calor. Mas lá para julho, uma boa festa junina tem que ter milho cozido, quentinho, para ser devorado ali no meio dos festejos. Depois, o que eles comem mais, a dieta deles, os frutos da terra em geral, que terá nesse texto uma bela descrição problemática quando se falam de frutos gigantes carregados às costas pelos mensageiros de Israel enviados por Josué para reconhecer o terreno. Em outras palavras, chegar à terra prometida e dela tomar posse supõe primeiro a ação de graças a Deus. Até aqui nos acompanhou o Senhor. Depois, gozar juntos, porque essa refeição é um gozo na unidade, é o gozo da própria unidade, a unidade de natureza, fértil, dadivosa, da graça de Deus que tornou os frutos acessíveis ao nosso trabalho e de usufruí-lo, como é bom quando é uma experiência banal que parece de consumo, e o é muitas vezes, somente. Mas você trabalha e diz, bem, esse mês vou comprar meu celular novo. E quando você o tem na mão, você sabe que ele representa fruto de trabalho, de esforço e de administração. Pois isso está acontecendo. O júbilo. Digo isso porque, como eu dizia, além de não rezarem juntos diante do alimento, na prática nem comem mais juntos. Conheço várias propagandas, filmes sobre decoração, em que se diz ao design, não queremos uma sala formal de jantar. O que eu entendo quando uma família renuncia ao espaço do jantar? Simplesmente a casa vai virar um acampamento. Amigos e filhos comerão pela casa, seja nos quartos, seja na televisão. Não, Israel tinha agora, isso vai se mais adiante, vai se cristalizar com o templo, a casa comum do banquete dos filhos de Israel.